Não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Tempo de espera. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Mas antes disso, aquele meu pedido de sempre. Se você ainda não é inscrito aqui no meu YouTube, se inscreva no meu canal. Curta os vídeos, comenta, compartilhe com mais alguém para que o poder da palavra chegue até mais pessoas. A palavra de Deus aqui no livro de Atos, ela diz: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Não se afaste. Existe ali um comando, existe ali uma direção, existia ali também uma promessa, mas para que a promessa se cumpra, há um comando, há uma direção. Não se afaste de Jerusalém. Não se afaste de Jerusalém. Quantas vezes nós temos promessas de Deus? Nós temos promessas na nossa vida. Quantas vezes nós temos direções de Deus para a nossa vida para que se cumpram, independendo da área da nossa vida. Mas nós esquecemos que para essa promessa ser cumprida, nós precisamos obedecer a direção. Existia ali uma direção. Não se afaste de Jerusalém, mas espere no lugar. Espere no lugar onde Deus nos designou. Para aquele povo, espere em Jerusalém. E para nós, quantas vezes a direção que nós temos é de não sairmos daquele lugar, não sairmos de determinadas situações, não dar passos de forma aleatória até que aquela promessa se cumpra. Porque muitas vezes nós aguardamos o de repente de Deus. Quantas vezes nós usamos essa expressão? O de repente de Deus. De repente Deus age e tudo muda. Mas para que esse de repente de Deus aconteça, nós precisamos estar no lugar onde a promessa se cumprirá. Existe um lugar determinado para que nós estejamos. Ali naquele tempo, não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai. Existe uma promessa e existe um lugar determinado para que essa promessa se cumpra. Muitas vezes tem muita correlação a promessa com o lugar em que nós estamos. E às vezes o tempo passa, nós ficamos entristecidos porque a promessa não se cumpriu, mas se nós olharmos para a nossa vida, muitas vezes nós não estamos em Jerusalém aguardando a promessa se cumprir. Muitas vezes o mais difícil aguardar é aguardar sem sair do lugar. É permanecer aguardando em Jerusalém até que a promessa se cumpra. Muitas vezes nós saímos desse lugar, nós desviamos a rota, nós fazemos caminhos diferentes e estamos aguardando que o de repente de Deus aconteça. O de repente de Deus acontece, mas não acontece de qualquer maneira. É de repente, mas não é de qualquer jeito. É de repente, mas existe um comando. É de repente, mas existe uma direção. É de repente, mas existe um lugar. E esse lugar aqui na palavra é: não se afaste de Jerusalém, mas espere até que a promessa se cumpra. A palavra no capítulo 2, quando a promessa se cumpriu, está dizendo: ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quantas vezes o que está retardando esse tempo da promessa se cumprir foi porque nós, que recebemos a promessa, saímos do lugar. E se isso aconteceu conosco, que nós possamos voltar para Jerusalém, retornar para o lugar onde Deus nos designou para ficar, retornar para a geografia que Deus não nos mandou sair para que essa promessa se cumpra. Existe um comando que precisa ser atendido. Existe uma voz dando direção. Não se afaste de Jerusalém. Que nós possamos estar em Jerusalém ou retornar para Jerusalém, porque de repente a promessa se cumpre, mas não é de qualquer maneira. Existe um lugar determinado. Você possa ficar com essa palavra. Que Deus te abençoe. O poder da palavra te alcançará. Deus te abençoe.